O juiz apitou o fim de jogo no Beira-Rio e você já sabe, começa mais um pós-jogo do Timão. O Corinthians perdeu para o Internacional por 2-0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. É um resultado muito pesado, principalmente porque agora o Corinthians vai precisar buscar uma atuação muito grande na Neoquímica Arena para continuar vivo na competição, para continuar vivo nessa competição que a gente tem ido bem, que é a Copa do Brasil. Eu acho muito difícil, mas não acho impossível. Não acho mesmo. Temos sim chance. Mas, para isso, o Corinthians vai precisar jogar muito mais do que jogou hoje. Não gostei da atuação do Corinthians hoje. No primeiro tempo, eu tive a sensação de um falso domínio do Corinthians. Inclusive, falou-se muito disso na transmissão. Ficou, de certa forma, enaltecendo a posse de bola e o Inter estava mais recuado, mas essa era a estratégia do time de Porto Alegre. O time teve muita posse, trocou muito espaço, mas produziu muito pouco nosso Coringão. Era uma posse que não machucava o adversário, não deixava o Internacional incomodado com essa posse. O Corinthians insistiu demais nas jogadas pelo lado direito, explorando muito aquela paralela cheia que o Diniz usa tanto para encontrar o Caio César, fazer um trio com o Caio César, Mateuzinho e o Garro. Ora, o Bidon também apresentava-se para jogar. Enfim, não deu certo, nenhum lance saiu dessas jogadas. E o problema é que, na minha visão, o caminho estava do outro lado, né? O Internacional defendia do lado esquerdo com um lateral improvisado como terceiro zagueiro e um ponta fazendo a função de ala. Não que eles não saibam defender, mas você estava indo justamente numa função de um lado, forçando as jogadas do lado, onde eles tinham melhores defensores. Então eu imagino que o Corinthians deveria ter atacado mais pelo lado esquerdo, associar-se mais com o Bidu. O Bidu tem essa jogada de associação de 1-2, até mais do que o Mateuzinho. Enquanto isso, o Inter executou muito bem seu plano, esperar o erro do Corinthians. Foi exatamente o que aconteceu. Por exemplo, o Gabriel Paulista quase entregou para o Carboneiro, quase entregou um gol, cara, tá? O Hugo saiu jogando errado, quase saiu gol também. O Bidon recebeu um passe de costas, não conseguiu sustentar, quase entregou um lance também muito perigoso, gerou perigo, esses 3 lances para o Internacional. Mesmo assim, o primeiro tempo terminou empatado. Mas na minha visão, na volta desse intervalo, foi quando mudou a história do jogo. O Corinthians não conseguiu manter aquela posse de bola que estava no primeiro tempo, de ficar com a posse, ocupar o campo ofensivo, isso acabou. Os erros de passes aumentaram muito e o Internacional passou a jogar cada vez mais perto da área do Corinthians, ficou incomodando mais o Corinthians. E quando o Corinthians conseguia atacar, quando o Corinthians conseguia chegar, faltava qualidade na finalização, teve um lance do Guinegão que acabou cabeceando a bola para cima, um lance do Caio César que mesmo estava apertado ele podia ter finalizado melhor, finalizou para fora. E o goleiro do Inter ficou tranquilo, por mais que a bola rondava muito, sem muito perigo, né, nesse momento do jogo. E aí entra uma opinião minha que decidiu, de certa forma, o andar da partida, que foi a saída do André. Parece que ele sentiu alguma coisa, não sei se foi no olho, no rosto, não percebi ainda direito. Mas enquanto ele estava em campo, o Corinthians competiu muito mais, tinha um combate melhor ali no meio de campo. Porque depois que ele saiu, o time perdeu essa imposição física. O André tem essa imposição, ele de fato é um jogador que tem essa robustez física. A partir disso, o time passou a perder muitos duelos. O Internacional conseguiu dominar essa faixa do campo, esse meio campo que é tão importante. Os jogos, em sua maioria, são definidos pelo meio de campo. Tiro e bomba. Pouco tempo depois que o André saiu, gol do Internacional em uma jogada que gerou um escanteio, de um lance que o Corinthians perdeu, ficou exposto no meio campo e foi onde gerou o escanteio. No rebote desse escanteio, que o Alan Patrick até cobra mal, o Matheus Bahia consegue dominar e finalizar para fazer um 1-0. E o problema tá aí, justamente aí, logo na sequência, o Gustavo Henrique faz um pênalti besta, a bola meio disputada, ele achou que dava tempo, acabou fazendo o pênalti, e o Inter fez o 2-0 e levou uma grande vantagem para o jogo da volta. Enfim, o jogo ficou sentido pelo Corinthians a partir desse momento. O Corinthians não conseguiu mais ter essa posse que parecia um certo domínio, mas sem muita objetividade. E aí nem isso a gente teve depois, nesse segundo tempo. Agora eu quero falar de um jogador que tem me preocupado, que é Rodrigo Garro. É um atleta que eu gosto, ele tenta o tempo inteiro, você não pode questionar a vontade dele tentar, o tanto que ele tenta isso, não tem como a gente questionar isso. Mas tecnicamente ele tá muito mal, ele tá tentando catimbar demais os lances, acaba se perdendo de certa forma. Ele é o capitão do Corinthians, toda hora ele tá falando com o árbitro, beleza, mas parece que, por mais que a arbitragem é ruim, eu vou falar disso, parece que ele fica preso nessa e não consegue jogar. Existe uma característica nele, inclusive, que eu critico há bastante tempo, que é a falta de finalização de longe. Às vezes o lance se desenha pro Garro chutar de longe e ele se hesita, ele tenta um passe genial, ele tenta achar um espaço de uma forma que é praticamente impossível. Isso tem me irritado bastante. Claro que essa visão de jogo dele é uma qualidade absurda, mas
Ele confia demais, às vezes ele pode fazer o mais simples. Teve um lance que ele até petecou a bola na área, podia finalizar, podia errar, cara, podia errar. Mas ali ele ficou naquela, vou tentar achar um passe, enfim, ele acabou perdendo a posse e o Inter veio na transição, que foi muito isso o jogo. Então, vai essa crítica ao Garro hoje. Infelizmente, vamos falar sobre a arbitragem. Já tá ficando repetitivo, cara, todas as vezes falar de arbitragem. Eu não sei mais o que falar, mais uma atuação com critério confuso, decisões que favoreceram muito, é aquele famoso árbitro caseiro, favorecendo muito o Inter, lances que claramente eram faltas, ele não dava falta, não dá para entender. Vou deixar só esse breve comentário sobre a arbitragem que tem me irritado cada dia mais, mas assistir o jogo no Brasil tá difícil, cara, tá muito difícil. Vamos terminar falando, obviamente, da diretoria, que é talvez o maior problema do Corinthians, e isso não é de hoje, não é do ano passado, é dos últimos 15 anos, 12 anos pelo menos, com certeza. No cenário atual, o que eu tenho que criticar? Até quando, o Osmar Stabile? Até quando a gente vai ficar com 3 transfer bans? Até quando o time não vai conseguir repor uma lesão? O Yuri Alberto saiu, a gente vai ter que jogar com o Pedro Raul, o Yuri Alberto, né, lesionado. Vai ter que jogar com o Pedro Raul, com o Guinegão, que tá sem ritmo, tá muito mal hoje, inclusive, tecnicamente não acertou nada. Não consegue, ele se entrega, mas cara, o centroavante do Corinthians, o centroavante do Corinthians não pode ser o Guinegão, cara, desculpa o garoto, não pode ser o Guinegão. Obviamente o desafio é grande para você repor, ter o dinheiro para poder pagar as coisas, mas é por isso que vocês estão aí, é para isso que o Corinthians precisa ao menos contratar, não é que contratações caras, mas precisa de alguns jogadores que chegam ao menos para somar, fazer um mínimo que seja de diferencial. A gente vai perder o Wesley provavelmente para o Cruzeiro, saiu a notícia aí no final dessa semana. A gente precisa de um ponta. A gente tenta muito com o Caio César, por quê? Porque a gente não tem ponta esquerda. A gente perdeu os que a gente tinha, que nem tem nível para atuar no Corinthians, né? O Vitinho, por exemplo. E fica essa novela. A temporada está acontecendo, o time clama por reforços, clama por reforços. Cada semana a situação fica mais complicada, cada semana. Enquanto isso, amarguramos problemas financeiros e um elenco cada vez mais curto, com mais necessidades. Olha a situação que o Corinthians chegou. Por que não assinar a proposta não vinculante da Safiel? Eu não consigo entender. Na verdade eu consigo, né? Os caras não querem largar o poder do Corinthians. Eu não quero falar de política, mas me obrigam. Enfim, vamos falar de Fernando Diniz, que para mim ele é um dos menores dos culpados por essa derrota. Pelos resultados abaixo do Corinthians, passa muito pouco ele tem deixado um bom trabalho até aqui, um ótimo trabalho até aqui. O trabalho está só começando. Enfim, ele herdou um elenco cheio de problemas, cheio de limitações, sem opções para variar seu estilo de jogo. Infelizmente é o que sobrou para o Corinthians hoje. Ele vai precisar de mais tempo para implantar de fato seu jogo. Eu tenho visto ele pisando bastante no freio, mas ele vai precisar de reforço. Sem reforço ele não vai conseguir fazer o que ele sabe fazer. Enfim, agora é levantar a cabeça. O Corinthians perdeu por 2-0, mas existem mais 90 minutos na Neoquímica Arena. A classificação ficou muito difícil na Copa do Brasil, mas enquanto houver jogo eu vou continuar acreditando. E você, ainda acredita na classificação do Corinthians? Ou a vaga ficou distante demais? Enfim, o corintiano tem que acreditar, né? Comenta aqui embaixo, deixe seu like, se inscreve no canal Pós-Jogo do Timão e nos vemos no próximo, na quinta-feira, contra o Internacional na Neoquímica Arena, jogo da volta da Copa do Brasil. Valeu!